Bora, Fel, para as primeiras informações do Corinthians nesse sabadão. O timão que enfrenta amanhã o Mirassol pelas quartas de final do Paulistão. E será que o Ramon Dias vai com o time misto pro jogo de amanhã? Parece que o técnico aí quer colocar um time misto, poupar alguns jogadores. E o Fel já tá meio bravo aí com essa possibilidade, hein? Será? Comenta aí o que você acha disso. Deixe seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Vídeo todos os dias aqui para você. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, o Angeleri, pelo Getafe, ele está parado há quase um ano, 27 jogos, 10 como titular, porcentagem 37% de titularidade, minutos por jogo, 29,7, não tem gol nem assistência, ele não joga desde 12 de maio de 2024. André, já vamos falar sobre a partida do Corinthians com o Mirassol. O Caio Alves analisava o Angeleri, inclusive, esses dias, do Data ESPN aqui conosco, e é mais um lateral. O Corinthians precisava desse jogador? Você aprovou a chegada dele? Me parece uma questão de composição de grupo e também uma situação de, eu não diria falta de confiança nos jogadores que o Corinthians tem para essa função na lateral do lado esquerdo, mas uma sensação de que é possível se reforçar, talvez com um jogador que possa desempenhar até outros papéis. O Corinthians teve, com atuações do Bidu, por exemplo, um sopro de tranquilidade em relação a isso, mas eu não diria que é um problema resolvido, né? E aí se trata da observação de um jogador que já tem rodagem, 30 anos, não é alguém que chega para causar alguma sensação de novidade como uma aposta, embora toda contratação tenha muito risco, mas um jogador experiente que poderá ajudar. É claro, quando vem de fora, especialmente tendo saído da Espanha para vir para o Brasil, tem experiência no River Plate, essas coisas, isso pode ajudar na adaptação a um novo futebol, a um jeito de jogar diferente, claro, um novo país, nova cidade, mas o Corinthians continua, eu creio, no aguardo de alguém que tome conta dessa função, pelo menos na forma como o time joga hoje, com o Ramon e o Emiliano, e aquilo que se espera do lateral esquerdo nesse sistema. E aí o Corinthians, no meio da semana, tem a terceira fase da Conmebol Libertadores, joga com o Barcelona de Guayaquil, mas no domingo ainda enfrenta o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Na tua opinião, tem de mesclar, tem que focar mesmo na Libertadores, porque aí já viaja no domingo e é para o Equador, né? É interessante a sua pergunta, principalmente porque as duas partidas que o Corinthians fez pela primeira fase pela primeira rodada da fase preliminar da Libertadores, Sim, contra um adversário venezuelano tecnicamente inferior, deixaram uma certa impressão de fragilidade que ninguém esperava. De acordo com o que disseram os jogadores, é possível que um certo relaxamento, talvez inconsciente, principalmente da primeira para a segunda partida, depois que o Corinthians não fez um bom papel na ida, mas mas em casa, em Itaquera, as coisas serão diferentes, possa ter atrapalhado. Mas é um grupo de jogadores que já tem experiência suficiente e sabe muito bem que o futebol, aliás, qualquer esporte, né? O esporte em geral não costuma perdoar esse tipo de equívoco na hora de encarar um determinado adversário. O Corinthians não pode brincar com a Copa Libertadores. É uma oportunidade dourada de incluir a fase de grupos no calendário e pensar em fazer um ótimo torneio. O Corinthians tem time para isso. E é só pensar no que seria a temporada de 2025 se o Corinthians não conseguisse alcançar a fase de grupos da Libertadores. Não só pela falta da Libertadores no calendário, como a sensação de não ter conseguido, de ter ficado pelo caminho. Então eu entendo que a boa campanha no Campeonato Paulista faz com que o Corinthians se sinta candidato, não se deve desmerecer essa possibilidade, o Corinthians não é campeão há muito tempo, procura um troféu. Não é o que há de mais importante na temporada, mas eu entendo o foco. Mas não se pode de maneira nenhuma tratar mais uma fase preliminar de Libertadores da maneira como o Corinthians fez em relação a que passou com o gol do Yuri Alberto no finalzinho do jogo. Se há uma posição concorrida no Corinthians, é a lateral esquerda. Matheus Bidu, Hugo e Diego Palacios vão competir também com Fabrício Angeleri, apresentado nesta sexta-feira como primeiro reforço da temporada. Obviamente venía de un momento duro ahí en Getafe, obviamente que uno buscaba salir y bueno, desde que surgió Corinthians no lo dudé porque es un grande de Sudamérica, porque es un equipo que compite, más sabiendo la gente que hay, ya me habían hablado muy bien del plantel, así que eso me motivó y la verdad que hoy en día estoy muy contento de estar acá. Con el correr de los años he aprendido a jugar en otras posiciones. Sé que en el plantel hay mucha competición, eso está bueno porque también además de todo hay muchas competencias acá en Brasil. Eso requiere estar bien físicamente, bien futbolísticamente
O argentino de 30 anos teve boa passagem pelo River Plate e chega com contrato até o fim de 2025, após deixar o Getafe, onde ficou 9 meses sem atuar. Físicamente me siento muy bien, poder adaptarme al grupo lo más rápido posible y bueno, poder también desplegar mis virtudes dentro de la cancha y poder ayudar a mis compañeros de la forma que me toque. Atualmente, Diego Palacios é o lateral esquerdo menos utilizado por Ramon Dias e deve perder ainda mais espaço. Com o calendário apertado e cheio de decisões, o Corinthians precisa mesmo de todos os jogadores à disposição. A maratona alvinegra continua. Antes de visitar o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, o Timão recebe neste domingo o Mirassol pelas quartas de final do Paulistão. Um reencontro esperado com um ídolo. Paulinho é hoje coordenador técnico do Mirassol e estará no banco de reservas, auxiliando o interino Ivan Baitello neste mata-mata. O favorito é o Corinthians, né? É a equipe que mais pontuou, é uma equipe que tem um investimento muito alto, tem essa capacidade de hoje trazer os jogadores que eles estão querendo, mas a equipe do Mirassol tem muita qualidade para buscar lá e fazer seu melhor e ter o resultado. O Corinthians deve ter time misto no Paulistão, com foco principal na busca pela glória eterna. Um sonho vivo, tanto para quem já está no elenco, como para quem acabou de chegar. Creo que estamos a la altura, tenemos un cuerpo técnico con mucha mentalidad ganadora, pero bueno, la Copa Libertadores también es un objetivo, tenemos un partido bastante duro en Ecuador y ojalá Dios quiera que podamos entrar en fase de grupo y nos vamos a preparar de la mejor forma para competir en América. Fala galera do Estádio 97, cara, o Mano deve estar acompanhando o campeonato russo, sauditão, ucraniano, menos os campeonatos nacionais aqui, regional e nacional, para falar que o Mirassol vai dar a vida nesse jogo, porque ele só tem esse campeonato e daqui 2 meses não joga nada. Ô, amigão, você sabe que o Mirassol tá na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Nós vamos meter o couro na galinhada lá naquele purgueiro lá. Chupa, mano, seu trouxa. Que deita. Nossa, que mijada. Encheu a boca pra falar chupa, mano. Ô, Domênico Gato, aí que tá. Novamente o cara mostra aí o quanto é limitado. Por exemplo, qual que é a maior chance de êxito do Mirassol no ano? É agora ou é, por exemplo, o Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro, Domênico Gato, pro Mirassol é apenas pro forma. O Mirassol é time que vai tentar fazer ponto pra não cair. A chance dos caras aparecerem aí e de fato, sei lá, numa dessa aí, um jogador estourar e ser vendido, é pegando o Corinthians do Campeonato Paulista aí tentando eliminar. O Campeonato Brasileiro pro Mirassol, gente, é a mesma coisa, por exemplo, do América de Natal. O América de Natal tá no Campeonato Brasileiro da Série A. Você acha que é pra fazer um puta campeonato? Não vai ser. Eu gostaria que fosse. Por exemplo, porque o Mirassol é do interior de São Paulo. Eu gosto dos times do interior. Mas, sinceramente, Vieira, qual que é a chance do Mirassol no Campeonato Brasileiro, gente? Vai pegar o Flamengo 45 pontos. Eu coloco o Mirassol e Santos no mesmo patamar no Brasileiro, mano. Brigar pra não cair. Mas Mirassol... manga, vai De Paula. Mas, ô De Paula, esquece o Santos um pouco, irmão. Apesar de você ter razão, mas o Neymar... Que razão? Que você é louco? O Neymar coloca o Santos meio ponto acima do Mirassol no Brasileiro. Que razão? Você quer comparar um time que um centroavante é o Tiquinho Soares, o outro é o Léo Gamalho, velho? O senhor tá de brincadeira, só pode. O Léo Gamalho, ele é mais perigoso que o Tiquinho. Você tá de brincadeira. Que isso, mano? Tiquinho Soares até outro dia tava disputando o título brasileiro da Série A. O Léo Gamalho não passa da Série B, velho. Para. Mas pra falar a verdade, ô De Paula, pra mim continua repetindo, velho. O Mirassol no Campeonato Brasileiro é fazer conta pra não voltar pra Série B e tentar permanecer na A. A Copa do Mundo pros caras é domingo. Pra você ter uma ideia. O De Paula falando de pagar em dia tá de brincadeira, Mas, velho. ô Pedrinho, pra você ter uma ideia, como não vale a pena você ter um otimismo com relação a esse lance do Flamengo, o Corinthians ele deveria pagar o Hugo Souza, pra você ter uma ideia, 800 mil euros em 2 anos. Eram 4 parcelas semestrais de 200 mil euros. Ou seja, 200 mil euros, ô Pedrinho, pra um clube do tamanho do Corinthians é dinheiro de pinga. E o Flamengo fingiu que não aceitou as garantias bancárias, porque tinha um banco bancando isso daí, e o Flamengo forçou a barra pra receber à vista. Aí o Marcos Braz veio falar, não forçamos a barra e tudo mais. É a versão dele como dirigente, mas basta você unir um ponto ao outro e formar uma figura. É nítido que o Flamengo forçou a barra para receber à vista. E agora tá se confirmando, né? Porque é a segunda vez que eles dão esse trabalho que, assim, acho que eles estão certos, mas acho que até é um exagero pedir para oferecer cota de televisão e um banco. Quanto que o Corinthians tem que pagar pelo Ranieri? Acho que eram 5 milhões. 5 milhões bem. É equivalente a quanto em euros? Putz, não sei isso. 800 mil euros, né? O mesmo preço que o Mano diz que é dinheiro de pinga que o Corinthians paga? Não, mas o do Ranieri, mas o do Ranieri, a transação não era os 5 milhões de reais, não, Sombra.
Eu não lembro exatamente qual era o valor que o Corinthians prometeu pro Cuiabá, ou De Paula. Vou até buscar aqui para não falar bobagem, mas era um valor mais significativo, não era essa merreca, não. Bom, então assim, o Corinthians ele tem capacidade até 800 mil euros, é isso que nós entendemos. Mas vamos lá, mais cornetas. Agora, muito caro, Ranieri. Boa noite, galera do Estádio 97, André Palmeirense de Pirituba. Queria falar pro mano aí, já ir pensando na música, né? Uma música bonita, uma música boa, porque se jogar essa bolinha que jogou no último jogo da Libertadores aí, corre o risco de ser o primeiro tri da pré. Enquanto os grandes de São Paulo são tri da Libertadores, o Curica vai ser tri da pré. Isso é um fato para ser comemorado aqui em São Paulo. Abraço a todos aí. Tri da pré. Nossa, é lindo, hein? Tri da pré. Vale uma camiseta, né? Mesmo. Tri da pré. Uma rede nova. E vai acontecer. Ô, Sombra. Por que não tem música hoje, Marcão? Ô, Sombral, só para passar a informação aí, Danilão. O Corinthians ele teria que pagar o acordo inicial aí, Sombra. Era 2,5 milhões de euros pelo Ranieri, por 60% dos direitos. Não era nem a totalidade do isso jogador, aí dá 15 entendeu? milhões de reais, mais ou menos, é isso? Nossa, velho. Hoje deve estar em torno disso. Ele não pagou? E não é dinheiro de pinga, não é mais. Um clube que fatura 1 bi no ano, então não é mais dinheiro de pinga. É que o Corinthians ele tá priorizando as dívidas que ele tem. Se o Cuiabá quiser receber, tem que entrar naquela fila que foi criada lá pelo CNJ. Então, isso é que o Flamengo não queria pegar essa fila, porque hoje pegar fila é chato. Não, mas só um minuto. Não, mas você não tá entendendo. O negócio do Flamengo, ô cidadão, deixa eu falar pra você. Quando você tem uma garantia de um banco, você não tem que pegar fila nenhuma. Se você não pagar, por exemplo, que nem o Corinthians teve uma dificuldade para pagar o Mateuzinho, o Corinthians ofereceu o contrato com a Abrax, que é a mesma empresa que patrocina o Flamengo, nas placas de publicidade do estádio, e a Abrax pagaria. A Abrax era a fiadora do negócio do Mateuzinho. No caso do Hugo Souza, se o Corinthians não pagasse, tinham 2 bancos que se comprometeram a pagar. Quando você coloca um fiador no negócio, você sabe muito bem disso, que você tá querendo jogar pra galera e falar, não vai ter que pegar a fila. Não é. Mas quando você coloca um fiador no negócio, se você não paga, quem paga é o fiador. Você não precisa criar fila nenhuma, você não precisa nem entrar com o processo judicial, basta você executar. Fala, não pagou, você que é o fiador, você que paga. Tudo bem, mano, mas assim, quando eu vejo o que é o Flamengo hoje, o que é o Corinthians hoje, eu acho que o Flamengo deve ter razão ainda. Eu não troco o que é o Corinthians hoje pelo Flamengo. Os dois, é muito maior o Flamengo. 2 milhões e meio de euros? O Ranieri, 2 milhões e meio. Eu acho bom o Corinthians renegociar esse contrato aí, hein, com o Cuiabá. Hein? Já assinou, filhão. Já tá. Não pagou ainda, dá pra renegociar. Só porque quebraram o cara, velho. Não tá quebrado? Não pagou ainda, dá pra renegociar. Vamos lá. E que time você torce? Cara, eu torço pro único sul-americano bicampeão mundial da FIFA. Sobe o hino, é nóis, irmão. Bicampeão da FIFA é nós, tio. Só tem nós, né, mano? Fala aí. Bicampeão do mundo reconhecido. Por que o Sombra titubeou? É Coringão. Campeonato de verão. Ninguém sabe quem é esse time. Campeão com uma Libertadores só. Também não sei. Fala entre vocês. Bis. Titubeou, não soltou o hino, não fez nada. Toca aí, De Paula, vai lá. Vai tomar vontade também com a gente, hein? E aí, Ramon? Contra tudo e contra todos. Pois é, até aqui, né? Até aqui. Que vitimismo escroto esse do futebol. Contra tudo e contra todos. Não, sério, meu, isso aí é um negócio, uma babaquice. Todo clube chega lá, torcedor... Todos falam isso. Quando o juiz, esse cara se sente prejudicado. Ai, contra tudo e contra todos. A mídia falou mal. Ai, contra tudo e contra todos. Vai ter que me engolir. Puta clichê bobo isso aí. Que é Corinthians. Boa. Ô, Ramon. Cagada agora na cabeça do De Paula. Falou abrir minha boca. Ficou até vermelho, velho. Até ficou ruim pra ele. Minha boca. Ele tá com não dá pra cá. Ele falou pro Sombra, não dá pra acabar o programa antes. Ai, contra tudo e contra todos. Nem abri a minha boca. Ô, Ramon. Ainda bem. Fala aí. Caraca, velho. Ô, Ramon, e aí, contra o Mirassol, cara? É time de Série A do brasileiro, Pronto, mas tem uma campanha, eu diria, bastante modesta, né? Mas avançou, cara. O que você acha? Jogando em Itaquera, provavelmente, time titular, né? Por conta da bobagem que fez essa segunda fase da pré-Libertadores. Os titulares vão ter que jogar. E aí, cara, qual a sua projeção? Cara, De Paula, sendo bem sincero, eu comecei o ano bem empolgado, acho que todo corintiano, até pelo que veio apresentando na reta final do Brasileiro, conseguiu as 9 vitórias consecutivas. O Paulista até então estava com um revezamento bom, conseguiu administrar bem o elenco, mas esses últimos jogos, cara, me deixou preocupado. Principalmente contra o time da Venezuela.
Assim, grotesco que o Corinthians jogou. Absurdo. Quarta-feira achei que ia ser um colapso. Nem me fala. Ridículo. Nem me fala. E assim, né, o Mano e Ramon, o Mirassol, ele é 15 vezes melhor que esse time venezuelano, né? Porra, tá na Série A do brasileiro, né? Pois é. Na Série A atualmente. E o De Paulo e Ramon, pra falar a verdade, cara, o que tem me preocupado demais, fora o mau futebol, é a postura que o Corinthians vem tendo, cara. O Corinthians ele deixou de ser aquele time aguerrido que era o ano passado, e muitas vezes é aquele time hoje com futebol improdutivo, aquele futebol chato de se ver jogar, e muitas vezes submisso dentro de campo também. Cara, é inadmissível a gente ver o Corinthians dentro da Neoquímica Arena fazendo o que ele fez, deixando o Santos dominar o jogo durante 15 primeiros minutos. Esse time da Venezuela jogando de igual para igual com o Corinthians, e é um time com uma qualidade técnica absurdamente horrível, é um time de várzea, para falar a verdade. Então, cara, esse tipo de comportamento do Corinthians, Ramon, tá me decepcionando e muito com relação a esse ano de 2025, porque a impressão que eu tenho é que até agora o Corinthians não pegou no breu, mano. Não, eu também acho. Contra o Santos a gente venceu o jogo, mas foi assim, foram aqueles 20 minutos finais do primeiro tempo, que achou os 2 gols, mas o segundo tempo foi nulo, só deu Santos, quase sofreu um empate, no jogo contra o Porcos, fomos amassado, a verdade tem que ser dita, achamos o gol lá na roubada de bola do Memphis, mas não fez absolutamente mais nada, até pela expulsão do Yuri no segundo tempo. Contra o São Paulo também, foi ridículo, tudo bem que foram erros individuais, que foi 2 gols também muito rápido, e aí culminou com o que deu no fim do jogo. Mas assim, nos jogos grandes, vem preocupando bastante, acho que desde o ano passado. Apesar, como eu falei, das 9 vitórias, se a gente for analisar os 2 jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil e os 2 jogos contra o Racing, o time deixou a desejar. E não parece que não era o mesmo time que estava desempenhando bem no Brasileiro na reta final. Então assim, a impressão que dá nesse time do Ramon é que na hora do vamos ver, na hora do jogo grande, ele não consegue fazer o time jogar. Ele não consegue substituir bem, não consegue fazer as trocas. O time parece que empena. E o Ramon, desculpa, De Paulo, até com relação ao que ele estava falando do técnico, eu até queria fazer uma pergunta com relação ao seu xará, velho. Eu até durante muito tempo comprei a briga, falei, porra, tem que dar uma chance pro Ramon Dias. Pô, é um cara que tá tendo agora a oportunidade de começar um trabalho, já que o ano passado ele pegou o trabalho em andamento e ele colocou o Corinthians ali num estágio que ninguém acreditava. O foco principal era fugir do rebaixamento e ele entrega o Corinthians numa pré-Libertadores. Falei, pô, dá um voto de confiança, apesar de críticas que a gente fazia e tudo mais. Mas, cara, de verdade, hoje eu passo a ter um pé atrás, De Paula, principalmente, até a pergunta para você, Ramon, e pro De Paula, porque eu não sei se vocês chegaram a acompanhar a entrevista coletiva dele. Quando ele usa a frase, a torcida tem que estar satisfeita com o que a gente entregou até agora, porque estamos classificados, velho, é querer tapar o sol com a peneira. Isso daí é uma passada de pano absurda pra esse futebol de merda que o Corinthians tá jogando, cara. O que mais me deixa indignado, mano, eu tava inclusive vendo o pré-jogo de quarta, ele falando que o resultado da Venezuela foi um ótimo resultado. E então, chegar com empate para decidir em casa é um ótimo resultado. E assim, a gente viu. Se não fosse o Hugo, principalmente aquela bola do segundo tempo, chute fora da área, se a gente toma o 3-2 ali, a chance de virar o jogo era nula. O time dos caras ia fazer um ferrolho. E a gente sabe, Corinthians e Libertadores é uma draga, já é uma zica. Não tem tradição, né? Ruim, que se fecha, já era, não consegue jogar. Então, assim, ele me soa muito mediocridade nessas falas dele de não, tá no caminho certo, o time tá bem. O empate contra o time, o 6º colocado do fortíssimo campeonato venezuelano. Mesmo que lá ele considerar bom, é ridículo. Não condiz em nada com a camisa do Corinthians. Não condiz em nada com o investimento, né? Ô Ramon e Mano, é que assim, em tese, você disputar uma pré-Libertadores, até mesmo uma fase de grupos de Libertadores, você conquistar um empate fora de casa e conseguir uma vitória dentro de casa, é maravilhosa essa combinação. Sim. Desde que não seja a Universidade Central da Venezuela, né? O adversário, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Pô, você tem que nivelar por cima, não por baixo, né? E o que agora, é engraçado, né, De Paula, que a indignação do torcedor corintiano é meio que unânime, né? Sim. Só que quando acaba o jogo, os jogadores vão lá bater palma lá atrás do gol, todo mundo bate palma como se fosse uma vitória heróica, mano. Não, bate palma no cacete, então você não viu o último jogo. Dessa vez não. Você não viu o último jogo. O último jogo lá na hora que a torcida... Gaviões do cacete. Os caras foram lá pra achar que a torcida ia fazer poropopó. A torcida começou a meter o pau no time.
Falando que precisa ser homem pra jogar no Corinthians, vamos jogar bola. Quadraram. Os caras ficaram com uma puta cara de otário, De Paula, porque acharam que, tipo, passamos, vamos aí. Agora é hora de cobrar, né? Quadrada, velho, óbvio. Quadraram os caras. Então é isso, agora pra finalizar o vídeo, o Chelsea que subiu a proposta e acertou a contratação do lateral Denner, joia da base do Corinthians. O clube inglês vai pagar cerca de 10 milhões de euros, mais bônus pelo lateral do Timão. O acordo já estava encaminhado há quase um mês em 8 milhões de euros, aproximadamente ali 48,8 milhões de reais na cotação atual, como havia aí confirmado o presidente do Corinthians, Augusto Melo. Após a negociação, os ingleses aceitaram pagar cerca de 10 milhões de euros, cerca aí de 61 milhões de reais na cotação atual. O Timão receberá bônus de 4 milhões de euros se Denner atingir metas relacionadas a jogos pelo time profissional antes aí de se transferir para o Chelsea, e também terá percentual de lucro numa eventual venda no futuro. Os termos da negociação foram noticiados inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande. Denner só poderá se transferir para o Chelsea no meio do ano que vem, após completar 18 anos. Inicialmente, a direção corintiana não tinha interesse em negociar Denner nesse momento, porém o clube aí entendeu que havia risco real de perder o jogador para outro clube brasileiro muito menor. Então é certa a diretoria em vender ele, cara. É melhor que, se não me engano, era 15 milhões de reais, 10 milhões de reais para vender pro futebol do Brasil, então não tinha que fazer, tinha que realmente vender para lucrar alguma coisa. Desde aí do ano passado, o Corinthians tentou meio que renovar o contrato do Denner com aumento salarial, mas não chegou a um acordo com seus representantes. Ele que é agenciado por Juliano Bertolucci, empresário que tem cerca de 78 milhões de reais a receber do Corinthians. Cara, olha a grana que o Corinthians deve pro empresário do cara, então não tinha que fazer, realmente tinha que vender e pro clube do exterior para lucrar. Melhor que perder aqui para um clube aí, um São Paulo, um Palmeiras, Flamengo, um Red Bull Bragantino da vida aí. O atual vínculo do garoto com o Timão vai até março de 2027. O autor deu um dos gols no Timão na final da Copa São Paulo. Ele tem passagem por seleção de base e é visto como uma das principais promessas da base alvinegra. Ele nunca jogou pelo profissional, lembrando, hein? O lateral esquerdo é primo do Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal e da seleção brasileira. Então é isso, comenta aí o que você achou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!